Vamos lá então aqui, ó. Mais um cortezinho aqui, ó. Você se lembra que o Elias Jabbour, ele se diz um socialista, né? Ele fez estudos sobre a China, ele é doutor ou ele tem doutorado ou pós-doutorado? Eu não lembro. Ele é professor universitário, ele tem livros falando sobre a China, ele é podemos dizer assim, ó, um entendido sobre a China, né? E no como é que é o nome daquele podcast? Poxa, Inteligência Limitada, eu lembrei agora. Teve um debate entre ele e a Renata Barreto, que ela diz que é liberal, já foi comentarista da CNN, né? Ela tem cursos com erros de português na internet, pipipi, papapó. E aí uma professora foi no A Deriva e falou aqui, ó, professora sobre debate de Elias Jabbour e Renata Barreto. Vamos ver. Manda mais aí. O próximo áudio é dele também, do Miorim. Esse é um pouco mais curto. Professor, além disso, caso o Petri não lembre de perguntar, Renata Barreto e Elias Jabbour, quando teremos o round 2 com Marise Chons e Elias Jabbour? Que merda. Ah, cara, é difícil, né, falar dos outros. Eu vi parte do debate, não vi todo. Eu vi também parte, uns cortezinhos. Acho que é um erro liberal achar que o marxismo ele vai ser respondido por questões econômicas. Achar que a permanência do marxismo não existe porque, sei lá, economicamente se refutou o marxismo. Acho que a potência do marxismo está na sua teoria social, no projeto de conhecimento que eu falei, na possibilidade do marxismo, sim, ter se consolidado como uma tradição de pensamento e uma tradição política permanente, que gerou frutos. Então, acho que ali houve uma certa... Eu não sei se é petulância, porque petulância parece uma coisa meio psicologizada, né? Uhum. Mas houve uma certa ingenuidade típica dos liberais de achar que se lida com uma pessoa que vem desse background de, basicamente, ou com jargão ou com argumentos econômicos. E acho que também tem uma certa questão de divisão social do trabalho. Um acadêmico, ele está trabalhando em cima de vocabulário. O acadêmico, por exemplo, eu duvido que o Elias, ele estudou só marxismo. Principalmente porque quando tu dá aula, tu não pode estudar só a teoria que tu gosta. Tu tem que, dar aula de... Caso eu que sou sociólogo, escola de Frankfurt, pós-colonialismo, enfim, realismo, tudo. O professor, ele pode se focar numa área, por exemplo, como o Elias Jabbour, ele se focou mais na questão de China e tal, mas ele também tem que ser entendido de outras áreas ali que ele vai... Eu não digo assim, ó, de outras áreas como medicina, não, eu digo como ela é socióloga, então ela tem que entender de outras escolas, de outras teorias, não se chama de teoria, tá? Mas eu acho que é a escola mesmo que eles chamam, né? Escola de Frankfurt, entre outras coisas, assim, sabe? Ela tem que acabar entendendo esses pensamentos, essas ideias, assim. Eu achei interessante dela trazer essa questão mais social, né? Mais de talvez entender o nosso... não digo o nosso de hoje, atual, mas daqui a pouco era uma teoria de entender, na época, como que se agia, como que a sociedade agia, né? Nem sempre, às vezes... Como ela falou, nem sempre, às vezes, é sobre economia, sabe? Às vezes é sobre como que a gente está agindo. E para um liberal, eu acho que é difícil de entender, porque eles só pensam nisso, cara. Só pensam em economia livre mercado, pipipi, papapó, é só isso. Vai. Tudo isso a gente tem que dar aula. Então acaba a gente formando meio que um vocabulário, um repertório que é bastante geral. Então ela... Pelo visto, é uma pessoa do mercado financeiro, uma empreendedora. Não estou aqui reduzindo o trabalho dela absolutamente. Inclusive, ela ganha muito mais dinheiro que a gente, com certeza. Mas... E pode processar a gente. De novo, não é nada de superioridade acadêmica. Ela... acho que foi desigual colocar uma pessoa empreendedora do mercado financeiro para discutir alguém que tenha os recursos mais acadêmicos e essa visão mais panorâmica. A Renata, provavelmente, ela é uma liberal que se filia a uma...
provavelmente não, ela se filia a uma tradição dentro do liberalismo. Principalmente, eu acho que ligada à escola austríaca. A escola austríaca é um padrão argumentativo dentro dessa grande tradição liberal, mas é um padrão argumentativo. E tá certo, ela não tem que ficar lendo Benedito Croce, ela não tem que ficar lendo Adam Smith, enfim. Então, acho que foi ali um problema de colocar uma pessoa que não trabalha com isso, na verdade. Eu acho que naquela época também a direita via a esquerda como um ralé. Esse cara ultrapassado aí, é impossível esse cara ganhar no argumento que caiu o muro de Berlim, já não tem como. O negócio meio assim, né? Muito isso. Assim, isso, a literatura que eu trabalho em aula e tudo mais tem muito isso. Até pouco tempo atrás se imaginava, o marxismo é uma ideologia obsoleta. É uma ingenuidade muito grande dos liberais. Eu vi tu respondendo um cara no teu Instagram que o cara tava criticando o Marx, dizendo que ele é um bêbado, que ele... Não, como é que é? Ele era sustentado, então não tem que dar bola pra ele. E aí tu deu uma resposta muito boa. Como é que era que tu respondeu pra esse cara? Não sei, não lembro. Eu respondo tanta gente. Tu disse que era não sei se era temerário se analisar o cara assim, porque ele criou uma ideologia que foi posta em prática e até hoje é discutida, né? Você não pode desvalorizar o cara assim. Porque senão acontece esse tipo de coisa, né? Esses debates, assim. Da mesma forma que eu acho que hoje se tem uma agenda moralista de que tu não pode ler homens brancos europeus. Sim. Como é que eu vou considerar que isso é errado? E eu sou partidário de que isso não existe. Não pode alguém se formar em sociologia sem ler 3 homens brancos europeus, que é Marx, Weber e Durkheim. E aí dizer que o Marx não precisa ser lido porque ele, sei lá, os filhos dele se mataram e ele era um boêmio. E trair a esposa. Cara, não faz sentido. Não faz sentido. Pra mim não faz absolutamente nenhum sentido. E engraçado, né? Por mais que eu seja uma liberal, por exemplo, eu vi pouco daquele debate do Elias e da Renata. Mas o começo do debate do Elias sobre a história do Estado, sobre a formação do Estado, estou muito mais do lado do Elias do que da Renata. Renata entende o mercado, principalmente, quase como sinônimo de sociedade, porque é a escola austríaca. E entende o capitalismo como uma certa evolução natural do comércio. E não o capitalismo... o capitalismo, ele não... Ele está dentro de uma certa conjuntura histórica de formação de um modelo institucional. Aí vem aquele negócio de que cada um tá se referindo a alguma coisa diferente quando fala essa palavra, né? E aí que é a importância do repertório acadêmico. Eu não sou pesquisadora, de novo, não sou acadêmica. Eu sou muito mais uma professora. Por isso, mediadora e facilitadora daqueles que querem estudar teoria política. E acho que quem tem esse repertório, e aí, sei lá, o Elias ele fala socialismo. Considerando que ele vai me dizer mais ou menos quais são os pressupostos dele, eu vou conseguir identificar o que ele está querendo dizer com isso. E no caso também desses debates, era capitalismo versus socialismo. Esse debate ele precisava ser mais fechado, porque que socialismo? Socialismo pré-Marx, socialismo francês, E definir antes, né, do debate o que é. Eu sei que ele tem a pesquisa dele em China. Então a gente está falando da experiência chinesa, a gente está falando da experiência da União Soviética, a gente está falando de social-democracia. Que capitalismo? Capitalismo monopolista de Estado, do começo do século XX, o laissez-faire do século XIX. Nossa senhora. Ô, Renatinha, tu viu o nível, Renata? Poxa, a mulher falou aqui, sabe? Pô, a mulher deu uma aula aqui, cara. Sendo o neoliberalismo, liberal. do thatcherismo, o que é isso? E também acho que também não para mim esses debates não fazem sentido, porque não só não gosto de evangelizar pessoas e essa coisa do debate parece um duelo onde tu vence a pessoa, e quando tu vence a pessoa às vezes é por estética e não por argumento. Então me parece que esse empreendimento de persuasão do outro não me faz muito sentido. Sim, então. A professora diz que... ela falou ali que foi um debate desigual, né? Entre o Elias... Eu vou dizer assim, ó. Eu concordo em parte que foi realmente um debate um pouco desigual pela simples questão que ela falou ali, que ele é um acadêmico, né? Estuda, lê... E ela simplesmente vai mais pro mercado, né? Isso não é ruim.
tá? Isso não é ruim, porque provavelmente também ela deve estudar questões mais do mercado financeiro e tal. Talvez, se tu conseguisse ali, por exemplo, ter essa professora, a Marise e a Renata, né, pra tu dividir um pouco o lado ali do mercado e um pouco da historiografia, essas coisas. E do lado da esquerda lá, né, do socialismo, ter o Elias Jabbour e ao mesmo tempo tu ter um economista, alguma coisa, né? Enfim, é isso. Nem sei se eu vou liberar esse corte. Ah, o papo não foi. Eu achei que ela ia meter um pouco mais o pau, talvez, em alguém ali, mas ela foi bem respeitosa, né? Isso aí, então. Deixa de se inscrever, deixar o likezão aí pra gente ter mais cortes, gameplays e vídeos e afins. Eu vou tentar fazer mais uns vlogzinhos também, tá? Alguns videozinhos, mas sem tanto ter algo por trás ou só a minha cara mesmo. Valeu, falou.